Ué, aí sim, Zé. Belo domingo, né? Hoje, como prometi no canal, entre o Natal e o Ano Novo, decidi desentocar o carrinho da garagem, menos trânsito em São Paulo, mas isso não impede de ter acidente, porque hoje a gente já conseguiu ver um acidente. Já viu uma porrada, mas não tem ninguém na rua, Rasou né? aí, o cara consegue se estourar sozinho, né? Impressionante, mas enfim. Pessoal, a ideia hoje é apresentar um dos carros que eu particularmente mais gosto. A gente vai falar do Fiat Tempra. O carro foi lançado na Europa, na Itália, em novembro de 1990. Desculpa. Você corta depois? Corta. Em fevereiro de 1990. Na época teve uma primazia ali, que foi o quê? A fábrica de Cassino foi a primeira produção robotizada, então o carro na Itália ele já era feito de forma robotizada. O modelo italiano tinha algumas diferenças do brasileiro, a começar por um fato curioso, que era o limpador de vidro traseiro, o brasileiro não tem. Os retrovisores do brasileiro, com essa pegadinha aerodinâmica que ele tem, essa abertura aqui, né, para favorecer a aerodinâmica, não tinha no italiano. O retrovisor italiano era igual ao do Fiat Tipo, que aliás o Tempra é um irmão maior do Tipo, né? A plataforma dos carros é muito semelhante. E ele tinha um repetidor lateral, que eu acho uma coisa importante, que o Nacional não tem, né? No italiano também tinha um fato curioso, que eu acho que ia agradar muito os brasileiros, que é o teto solar. O nosso brasileiro também não tinha, né? O destaque na época, na Itália, e que eu acho que é bom até hoje, esses carros de hoje tudo alto, tudo grande, aerodinâmica péssima. O Tempra italiano ele tinha um CX de 0,28, que para 1990 era muito bom, né? Acho que Até hoje, né? Até hoje é muito bom. O Nacional, por causa das nossas ruas esburacadas, a tragédia que a gente sabe como é que é, ele tem um CX de 0,32, que também é um número bom para um carro, se a gente pensar que foi projetado nos anos 80, né? No Brasil ele foi lançado em novembro de 1991, eu lembro de ter visto ele no Salão do Automóvel. Foi lançado na configuração ouro, que era o top de linha, e o prata, que foi convencionado pelo mercado, mas o carro nunca chegou a chamar prata. Foi lançado com o motor do Regata melhorado aqui no Brasil, 99 cavalos, mais ou menos 16,5 kg de torque. Foi lançado com um câmbio bastante longo, que não agradava muitas pessoas. E o carro, em relação a desempenho, ele era um pouco mais lento do que os concorrentes dele na época, o Monza, o Santana, porque esses já eram injetados, né? O Santana acho que tinha por ali por volta de 125 cavalos sem o catalisador, o Monza 116 cavalos, o Classic 2.0 MPFI, que eu particularmente acho um carro muito bonito também, e o Tempra com os 99 cavalos dele, teste de época, 0 a 100 de 12,85 e velocidade final de 167. Os Santanas e Monza chegavam por volta de 175 e faziam 0 a 100 na casa de 11 segundos, né? Teve um fato curioso no lançamento em relação ao câmbio, como eu falei, o câmbio era longo e a Fiat deu a oportunidade dos proprietários de quem quisesse trocar por uma caixa mais curta, trocar. Eu particularmente gosto muito de câmbio longo, não tenho preguiça de trocar de marcha, né? E eu acho que em viagem um câmbio longo é melhor. Mas teve também uma combinação meio desastrosa no Tempra, no lançamento, que era o carburador com o catalisador. Então, como ele não tinha sensor de oxigênio, porque o carro não tinha injeção eletrônica, ele soltava um cheiro desagradável que parecia ovo podre. Então você logo sabia quando um Tempra, que era lançamento, estava passando, por causa do cheiro. Diante dessas críticas, esse começo que não foi um começo muito agradável para o carro, né? Muito favorável, apesar do design dele muito bonito, essa traseira curta, estilo bem italiano, a Fiat 93 se mexeu. Isso a gente está falando de Tempra, né? Não chegamos no Tempra Turbo ainda. Não chegamos no Turbo ainda, não chegamos. Em 93 a Fiat decidiu lançar o Tempra 16 válvulas, 127 cavalos, pelo desempenho de época, 0 a 100, 9,85 e velocidade final de 198 aproximadamente, as revistas concluíam que ele não tinha só 127 cavalos, falava-se por volta de 134. 137, né? Eu acho que era 137, porque o motor era o mesmo motor do tipo. Era um carro bem bruto, um acabamento, o painel era diferente desse que a gente vai mostrar, mas era um carro com uma tocada gostosa. Tivemos um 16 válvulas 93, interior cinza, um carro maravilhoso, que eu particularmente gostava muito de tocar o carro, né?
deu uma boa melhorada, né? Lançou também em 92 o modelo duas portas, que para o mercado brasileiro, na época, tinha esse tipo de exigência. É um retrocesso, mas eu particularmente acho que o estilo do carro é bonito no duas portas também. O 16 válvulas teve duas portas, é um carro também muito difícil de encontrar, o 16 válvulas duas portas, porque foram fabricados muito poucos. Eu lembro que tinha um preço bem atraente esse 16 válvulas duas portas, acho que custava em 94 por volta de R$24.500, né? E ele vinha recheado de equipamentos, né? Em 94 ainda, a Fiat, no começo do ano, fez uma primazia que foi lançar o modelo 95, acho que em abril de 94 eles lançaram o modelo 95, que trouxe algumas melhorias no acabamento, painel novo, o retrovisor eletrocrômico. O Tempra 16 válvulas, um outro fato importante, foi o segundo carro a entrar no clube dos 200 nos anos 90 no Brasil. O primeiro deles foi o Ômega CD. O que é o clube dos 200? O clube dos 200 são os carros nacionais de fábrica na época que atingiam mais de 200 km por hora. A barreira? Declarado o Tempra 16 válvulas de fábrica atingia 202. Inclusive, pessoal, quem tiver curiosidade de ver ali no YouTube, tem diversos comerciais da época, inclusive o comercial de lançamento do Tempra com a música Night and Day, cantada por Bono Vox, vale muito a pena assistir. Ele mostra bem como era o Brasil nos anos 90, né? Aquela turma Yuppie, moderna, andando de Tempra. Além dos cavalos de pau que se davam no comercial, foi um comercial muito bem feito, eu recomendo. Bom, vamos falar um pouco desse exemplar, Zé, o que você acha? Vamos. Tempra Turbo 1995. Esse carro praticamente é um carro único dono, a história dele se confunde um pouco com a minha história. Era um conhecido carro, né? Mas que praticamente na época fazia parte da minha família. O carro foi comprado zero em 1995 pelo irmão dessa pessoa. Era um rapaz que teve um sucesso profissional muito grande para a idade dele na época e ele comprou o carro. Era um carro caro. Ele concorria em preço ali com os Ômega CD, né? E sabia que eu gostava muito do carro. Eu, quando vi na época, já imaginei que ele ia ser um carro raro no futuro, porque do Tempra Turbo foram fabricados mais ou menos 2.000 unidades, Tempra Turbo Coupé, né? Sem seu estilo, o pessoal confunde muito. O Tempra Turbo só teve no Brasil, né? Só teve no Brasil, né? O Uno Turbo teve na Itália, mas o Tempra eu procurei nos arquivos ali, na bibliografia, não encontrei. Se alguém souber que tinha, por favor, me avise. Tinha o Coupé Turbo, o Uno Turbo, mas o Tempra eu não achei nada. E o Coupé foi fabricado só no Brasil. A Fiat lançou inicialmente o Tempra Turbo só no modelo Coupé. Os diferenciais dele em relação aos demais Tempra são as rodas de 14 polegadas, usinadas e por dentro com pintura preta. Eu diria que essa roda é a roda avó da roda preta do Jetta ali, que é uma roda muito bonita. O aerofólio traseiro e os detalhes de turbo para enaltecer que o carro era turbo. Então, na grade ali, ele tem o turbo escrito, só o Tempra Turbo Coupé tinha esse turbo na grade, a altura que ele fica é exatamente aí. Eu vejo muitos para baixo, para cima e tal. Não, é aí. Ele tinha os detalhes escrito 2.0 turbo na porta, que eu também acho muito bonito isso, né? Você vai abrir a maçaneta, você já dá de cara com o 2.0 turbo, né? E foi um carro que teve um sucesso, o lançamento dele, o Uno Turbo foi lançado um pouco antes, inclusive com o Rubinho fazendo o treinamento de quem comprasse o carro em Interlagos, logo depois a Fiat lançou o Tempra Turbo. O motor dele é um 2.0 turbinado, com uma turbina Garrett de 0.8 kg, é uma turbina relativamente pequena. O carro tem 165 cavalos a 5.250 giros e 26,5 kg de torque a 3.000 giros. Turbo lag, tem a porra toda. Você dirigir esse carro, você volta no tempo em relação aos carros turbo de hoje, porque ele tem muito turbo lag em baixa rotação, só que depois que ele passa dos 3.000, parece que o carro come o asfalto. Então é uma sensação gostosa de dirigir. Na estrada, na cidade ele é um carro cansativo, justamente por causa desse turbo lag, mas na estrada ele é muito gostoso, porque a 120 ele fica a 3.000 giros com a turbina pronta para abrir. Então, se você precisar retomar alguma coisa, você não precisa nem reduzir, você encosta o pé, a turbina abre e ele vai embora. Chega muito rápido aos 200 por hora, né? Voltando um pouco a esse meu exemplar, então eu comprei ele em 2003, ou seja, o carro praticamente foi de uma família
milhas só até hoje. Ele tem 114 mil quilômetros. Eu rodo muito pouco com esse carro, porque conforme eu falei nos outros vídeos, eu tenho uma certa preocupação, porque se acontece alguma coisa com o carro, dificilmente vou achar um igual, né? E ele tá no estado, mais ou menos no estado que eu peguei ele. Eu nunca fiz nada no carro, tirando um enceramento, alguma coisa assim, eu nunca fiz nada. Aí vocês me perguntam, poxa, mas por que você nunca fez nada no carro? Porque não encontrei uma indicação que me desse coragem de desmontar esse carro, repintar ele e tudo mais. Então eu preferi deixar ele da forma original. Vocês veem que o carro não tem nem sufilme, né? Quer dizer, ele tá como novo. Mas claro, um carro de 21 anos aí tem alguns detalhezinhos para fazer, mas eu ainda estou tomando coragem. Esse meu carro especificamente, eu acredito que ele seja um grupo 5. Ele tem banco de couro de fábrica. Vou mostrar um detalhe interessante da Fiat aí com os bancos de couro. Ele tem retrovisor eletrocrômico, ele tem ar-condicionado digital, ABS. Esse carro não veio com airbag para o Brasil. O tipo lançou o airbag no Brasil em 1996 como o primeiro carro de produção em série com airbag, desculpe, em 1997, quando se tornou brasileiro, né? Mas o Tempra não tinha. Ele tem retrovisor eletrocrômico. E essa cor é rara no turbo, né? O turbo ele saiu no vermelho, preto Etna e o vermelho haste perolizado. Esse carro é perolizado. Não é uma cor muito esportiva, mas eu particularmente, para um coupé, eu acho que ele cai bem. Meu amigo, vamos falar um negócio? Se você achar um carro desse na condição, bicho, pode ser até aquela história, Rosa Mary Kay, você vai pegar. Não podemos falar isso, hein? Senão vamos falar que a gente está fazendo propaganda. Tá bom. E assim, desde que eu peguei o carro, esse carro estava praticamente fadado ao ferro velho. A família, eles cuidavam do carro básico, né? Ou eles cuidavam certo, ou eu que sou maluco e cuido errado, mas enfim. E eles não davam valor nenhum para o carro. E eu percebendo o carro que era, nós de adolescentes tivemos muito tempo na família, em casa ali, eu percebendo na hora que eu com o carro. A gente vai mostrar um pouco internamente. Ele é um carro interessante por conta do espaço interno. Ele tem um espaço interno, apesar do entre-eixos curto de 2,54, ele tem um espaço interno bem razoável para 4 pessoas, né? Ele tem alguns detalhes interessantes, como por exemplo a porta, onde ela abre 90 graus. Isso é uma coisa boa para entrar e sair do carro, mas é ruim em estacionamento pequeno, né? Porque para dar uma portada é um minuto, né? Então você vê que ela abre quase que totalmente aqui a porta do carro, tá? Esse acabamento interno ele veio em 1995 e o 95 do turbo tem um ponto, os outros eles abaixavam o vidro na hora que você abria a porta. O duas portas, que dá mais vácuo dentro, não abaixa. Então não tinha esse módulo na época, em 1995, no Tempra Turbo. Nos 4 portas eles tinham. Ele tem outra questão diferencial do 4 portas, que é o seguinte: ele não tem aquele apoio central, que era um apoio muito gostoso. Apoio de braço, apoio de braço. O duas portas não tem, talvez. Vamos ver dentro? Por conta da abertura do banco. Vamos mostrar os detalhes internos aqui. Tá gravando. Pessoal, continuando o tour aí no Tempra Turbo 95, né? Então eu vou mostrar alguns detalhes internos. Como eu falei, esse painel nesse estilo aqui, a Fiat introduziu em abril de 94, já como modelo 1995, né? E ele passou a ser um carro muito mais completo do que ele era até então, né? Exclusividade do turbo, esse painel, onde ele tem manômetro do óleo, a pressão da turbina, temperatura do óleo, marcador de combustível, marcador de temperatura. O painel marca 240, como marca também o Tempra 16 válvulas, e a faixa vermelha dele começa a 5.750 giros. Do Tempra 16 válvulas começava em 6.000 porque o motor girava mais, né? Aqui em cima ele tem todos os detalhes, bateria, ABS, óleo, pastilha de freio e luz de injeção, né? Então o carro tem bastante detalhe. Pressão do óleo normal de ficar com o carro funcionando é entre 1,5 e 2. Você consegue ver que o motor tá bom, né? Tá. Ele tem aqui então o check control das antigas, bem com luzinha mesmo, onde ele mostra falta de água no radiador, lanternas dianteiras queimadas, traseiras queimadas, luz de freio queimadas, porta-malas abertos e a água do limpador de para-brisa ali, né? Então era um opcional isso daqui, eu acho bem bonitinho, apesar de ele ficar fora do painel e ter o carrinho estilizado aqui, né? Aqui tem as saídas de ar, muitos deles quebravam, se você vê ali, essas saídas são bem frágeis, então eu particularmente nem mexo muito nelas, com medo de quebrar, né? Ele tinha
aqui o retrovisor eletrocrômico. Nos primeiros Tempra 16V93 ele vinha com uma chavinha dia e noite aqui, que era o low e o high, um para estrada e um para cidade. Esse daqui já é totalmente automático. Aqui ele tem o sensor do alarme volumétrico, que você pode desligar caso deixe alguém dentro do carro. Aqui as luzes de leitura, a luz interna, né? Que mais que esse carro tem de diferencial? Esse meu modelo eu acho que é um dos mais completos que tem. Ele tem o computador de bordo, onde ele mostra o quê? Ele mostra o horário, consumo instantâneo, consumo médio. Tá baixo o consumo médio porque a gente deixou ele ligado na cidade para funcionar bastante ontem, ligado na garagem. Consumo de combustível desde a hora do zeramento, então no caso consumiu 9,5 litros. Distância, ele não tem o odômetro parcial no painel, só no computador de bordo. A velocidade média e autonomia e temperatura externa. No caso está marcando 36 graus aqui, ele costuma acertar, mas não está tão quente assim não. E o horário, ele mostra também o mês e o ano. Está um pouco desconfigurado porque esse carro tem chave para de bateria, né? De bateria, então nem vou arrumar muito mais. Aqui ele tem o desembaçador traseiro, onde se você ligar aparece uma luzinha no painel. Ele tem abertura e fechamento das portas, isso aqui é muito prático, quando entra ou sai alguém do carro você aperta e ele abre ou fecha. O farol de neblina, e isso daqui é o sensor de regulagem do vidro, um toque, então você programa ele aqui, né? Esse meu modelo ele tem o ar digital, então foi uma primazia na época também, os Tempras não costumavam ter, então ele vai de 18, 17 aí até 32 graus, né? Automático, ele funciona direitinho até hoje. Uma pena que esse carro não tem é o rádio original. Na verdade eu tenho a parte de trás do rádio, só que uma vez onde esse carro foi para oficina, foi para concessionária, o ex-dono tirou a frente, a casa dele estava em reforma e o amigo do alheio levou embora. Ele é um rádio... Perdeu a frente. Perdeu a frente, resumindo. E é muito difícil de achar essa frente. O Alpine com a luz vermelha, né? Porque o LED dele é vermelho. Então eu coloquei esse daí só para não ficar sem rádio, mas o fundo eu ainda tenho. Se um dia eu achar um Alpine com a frente vermelha, muito possivelmente eu deva comprar. Aqui é a manopla de câmbio em couro, né? A gente tem aqui. Esse é um problema da Fiat, com o tempo as marcações das marchas elas vão desgastando. Então ainda dá para ver bem no fundinho aqui, primeira, segunda, quinta, quarta ré, mas de fato ela desgastou, né? Aqui a gente tem a regulagem elétrica dos retrovisores. Então vocês veem que é um carro bem completinho. É difícil chegar nos lugares aqui, pô. Ele é um carro bem completinho para a época aí. Um ponto que eu coloco, de novo, na Fiat é em relação ao acabamento. Eu acho que o acabamento dele é plástico duro, então típico Fiat mesmo. Mas ele era um acabamento melhor do que a Fiat tinha produzido. O manual de uso e manutenção do Tempra, né? Vermelho, né? Vermelho. Quando era um Tempra, então ele tem todas as características técnicas e tudo mais. O painel é bem interessante. Ele tem o suplemento só do Tempra Turbo. Então aqui recomendações de uso do turbo, os manômetros que os outros Tempras não tinham. Aqui o estilo, ó. E o turbo aqui vermelho. Muito bonito o vermelho, diga-se de passagem. Aqui ele tinha as configurações do motor, tudo, né? Então um pouco do que eu já falei para vocês aí. E ele tinha em algum lugar, ó, o Tempra Turbo 2 portas pesava 1.275 kg. Então, para um carro de 165 cavalos, a relação peso-potência era bem interessante. Velocidade máxima recomendada após o primeiro período de uso, ou seja, ainda tinha a questão do amaciamento. Então, a primeira marcha 50 por hora, segunda 85, você vê que é um câmbio curto, né? Porque segunda marcha 85 hoje ainda por tem, hora. que as pessoas optam por fazer de conta que não precisa mais, né? A terceira marcha 120 km por hora, a quarta 155 e a quinta, que era mais longa, ele tinha motor para encher 220. Então tá aqui, né? Não sei onde eles fizeram esses testes aí, se é com gasolina nacional, se não é. Ele tinha o manual específico para o ar-condicionado, né? Já tinha aqui o gás R134, que não prejudica a camada de ozônio. Então aqui com os controles, como eles funcionavam, né? O ar manual tinha mais ou menos esse perfil. 2 botõezinhos e tudo mais. O digital
era com um painelzinho. Um ar-condicionado digital. O meu era analógico. O seu era analógico. Bem simples, mas para os primórdios ali de um ar-condicionado digital é interessante, né? E aqui a residencial, março de 95, esse carro deve ter saído praticamente no começo do ano. Hoje acredito que a rede da Fiat seja bem maior do que era na época, né? A Fiat começou nesses primórdios 93, 94, 95, o Tempra com o Uno, a ser uma grande marca, né, no Brasil, principalmente pelo sucesso do Uno Mille, que era um carro bem robusto. Ele tem aqui também uma coisa interessante, que fica no porta-luvas desse carro, que é uma lanterninha original da Fiat. Aqui atrás você colava ela onde você quisesse na lataria. Aqui você acendia ela no acendedor de cigarro e você poderia trabalhar mecanicamente, caso de um pneu furado, tudo com a ajuda da lanterna. O carro ainda tem, eu acho um detalhe bem interessante esse daqui. Ela fica presa aqui no porta-luvas. Depois eu vou ter que arrumar aqui, porque o porta-luvas também não era um primor de grandeza, era relativamente pequeno. O detalhe interessante dos turbos com banco de couro é que você tinha o banco de couro apenas nos estofamentos mesmo. Na porta ele tinha aquele veludo, um veludo cinza. Também acho muito bonito esse veludo, mas de fato ele ficaria bem bonito com o couro também. Acho que os dois são bonitos. Um detalhe interessante, todos os vidros são um toque para subir e para descer, né? Então mesmo do duas portas aí é um toque para subir e para descer. Então você aperta que ele vai e ele sobe, as máquinas do vidro desse carro estão funcionando bem, né? E esse fechador da porta, isso daqui é meio trágico, porque é difícil você conseguir manter ele inteiro. Então quando eu peguei esse carro, ele não estava bom, eu troquei, e mesmo com todo o cuidado do mundo, ele vai esfarelando. Então é aquilo, a qualidade do carro não era tão boa, né? Se eu achar outro, talvez troque de novo, mas não vai adiantar. Depois de 3 anos, isso daí vai acontecer de novo, né? Outra coisa legal desse carro, porta-treco, quase não tem. Ele tem nas portas ali, ele tem esse cinzeiro aqui, mas muito pouco. Então você vê que a carteira fica jogada, as chaves e tudo mais, né? Mas foi como o carro foi concebido ali na época. O espaço interno é relativamente bom, como eu falei. As suspensões independentes, ele faz curva bem também o carro, apesar de ser um carro com 165 cavalos, o motor dele, os pneus dele são 195 60 14. Não é um pneu largo, não é um pneu de perfil baixo. Ele na chuva é um pouco assustador. Se você abrir a turbina ali 3.000 giros, que é onde ela começa a entregar o torque, o carro sai mesmo, você tem que conseguir controlar. Mas é um carro mais fácil de ser controlável porque é uma tração dianteira, né? Outro detalhe de simplicidade da marca, ele não tinha o espelho aqui, né? Os Maréias, se eu não me engano, acho que já tinham, né, Zé? Inclusive tinha uma inscrição aqui de como dar partida no motor, o Tempra não tinha, ou talvez esse meu carro não tenha. E ele tem um espelhinho aqui, mas também não tem luz, não tem nada. É muito simples para um carro que custava o que ele custava na época, né? Direção hidráulica, a caixa do Tempra Turbo é um pouco diferenciada. É uma direção que pesa 1 tonelada. Ela é mais direta. É uma direção para macho, câmbio de macho, tudo embreagem de a embreagem é pesada, o câmbio é pesado, o volante é pesado. Embreagem trepida em todo Tempra Turbo, cara. Tempra Stile, essa embreagem hidráulica da Fiat. Na verdade trepida até hoje, né? Acho que quem tem Palio, Siena ali sabe do que a gente tá falando. Meu pai teve um Stile zero, ele trepida desde zero. Eu até tava preocupado, falei, pô, será que o problema é do carro? Mas o Marcelo falando que o pai dele teve um zero, desde zero nessas circunstâncias, eu acho que o carro é uma característica do carro. Vamos ver o capuzinho? Vamos ver o capuzinho. Esse daqui então é o espaço interno dele, né? Isso. Você vê que não é um carro apertado. Sendo duas portas, você sempre espera que o... Entre eixos dele, ele é um carro relativamente espaçoso, né? Carro coupé, carro duas portas, normalmente você espera que a parte traseira seja uma porcaria, né? Claustrofóbico, eu diria, mas no caso esse daqui não. Outra coisa interessante, diferente dos outros Fiat, o banco não rebate como o Uno, que ele sobe por inteiro, ou o Palio duas portas. Ele é um banco normal. Ele tem também as luzes de porta, que são bem bonitas. Ela está apagada, porque depois de um tempo com a porta aberta o carro apaga. Deixa eu mostrar um detalhe interessante, Marcelo, que eu sofri para conseguir. Que foram essas... Ele tem aqui esse acabamento, né? Essa saia, e ela tem a péssima mania de perder
essas capinhas aqui onde você coloca o step, né? Eu consegui com o meu mecânico, elas não vêm pintadas de fábrica, foi uma tragédia para pintar ela, para conseguir e tudo mais. Agradeço o Wilson aí que tinha as peças guardadas no almoxerifado dele, e eu acabei prendendo ela aqui com uma fita, não vai soltar nunca mais, porque se soltar isso perde. Pra nunca mais, né? E quando ele fica sem, ele fica feio, porque ele fica com 4 buracos ali, então foi uma coisa que eu achei no detalhe. O meu eu nunca perdi, cara. Porque era novo, né? Mas com chuva e tudo mais, perde. Então aí tá o motor dele. Ele vinha com a inscrição 2.0 Turbo IE 2ACT ali em cima. O meu carro, no caso, essa parte do coletor, ele tá um pouco descascado, muitos descascam, né? Mas eu não vou pintar, vai ficar assim mesmo, como era, não quero mexer nisso daí, tá? Por que eles descascavam, acredito eu? Esse motor trabalha bem quente, ele trabalha entre 100 e 110 graus. A gente tinha medo disso, cara. Colocaram, a Fiat disponibilizou depois, algumas pessoas fizeram o kit verão, onde o carro trabalhava mais fresco, mas eu acho que esse meu carro não tem. Então ele fica quente mesmo. Aqui o capô, você pode ver que ele é todo carpetado, né? E ele faz um ronquinho gostoso. Detalhe do Zé é que ele sempre sai com o carro, com o bonezinho do carro, né? Aqui, ó, eu tiro o chapéu. Comprei tudo quanto foi contra de carro antigo. Bate direitinho as válvulazinhas dele aí, os bicos injetores. Pega de primeira, né? Carro de macho, ó, não é acelerador eletrônico, turbo lag, nada. Ele é... Cabão! É importante ressaltar que esse motor era turbo já com intercooler, inclusive, viu? É verdade. Aqui, ó, o radiador, a água nem mexe, ó, tá verdinha aí. Carro cuidado com muito carinho, viu? Vou mostrar a mala dele também. Vou mostrar que ela é espaçosa. Então, uma coisa interessante que eu consegui para esse carro também, o LEDzinho do freio estava queimado, né? Desse aerofólio, ele é muito bonito. Consegui achar numa concessionária até a última peça, espero que não queime também. Fica bem bonito o efeito à noite. O porta-malas dele é bem grande, para variar tá bagunçado o porta-malas dos meus carros, né? Mas é tudo com produto de limpeza. O ex-dono colocou essa caixa, deu um resultado legal, mas ele perdeu um pouco de espaço. Ele tem uma redinha aqui atrás para segurar as coisas. Ele tinha disqueteiro original aqui, ó. Quando o Gênio perdeu a frente do rádio, ele perdeu também a magazine. Então, infelizmente, apesar de ser tudo original, não funciona mais. Aqui a pintura, vermelho aço perolizado, como eu falei, ó. Bom, era isso que a gente tinha para apresentar sobre o Tempra Turbo. Espero que vocês tenham gostado, é um carro muito curioso. Tem alguns sites automobilísticos que eu sei que tem gente atrás do carro para mostrar, não encontrou, e digo que não encontrou porque realmente é um carro raro. Pelo menos de encontrar inteiro ali, né? Então o meu precisa de algumas melhorias, como eu falei, mas por enquanto ele tá bonitinho aí, não quero mexer no carro não. Depois vamos fazer uma volta dinâmica com eles para mostrar, sentir um pouco como tem que dar um pilota, Zé. Não, pilota devagarinho. Tem que dar um pilota. É um senhor já, um vovô. Mas a gente abre a turbina uma vezinha só para todo mundo sentir o carro aí. Um carro muito gostoso, como eu falei, é um dos carros que eu tenho que eu mais gosto. E é isso que a gente tinha para mostrar para vocês, pessoal. Espero que vocês gostem. Se não gostar, pode fazer comentário também. A gente também não se preocupa muito e é o gosto do freguês. Pronto, agora tô. Então a diferença interessante do Tempra Turbo também é o câmbio, que o câmbio dele é por varão. Aliás, por cabo, não é por varão. Então ele é um câmbio mais preciso, apesar dos câmbios da Fiat não serem reconhecidos como primor de macieza aí. Mas eu acho um câmbio gostoso, bem preciso, responde bem quando precisa. Suspensão, vamos passar aqui na lombada, relativamente rígida, mas confortável. Esse carro é interessante que ele não faz barulho de painel. Os meus tempos fazem muito barulho no painel, cara. Ele tem alguns sim, quando você passa em ruas muito esburacadas, mas em geral não tem não.
pelo tipo de plástico que era utilizado, né? Até que ele é bem silencioso. Aqui o consumo instantâneo, 2 litros por hora, 2.1, porque está com o ar ligado. Se o ar ficar desligado, ele marca mais ou menos 1.6, 1.7. E ele tem um recurso interessante que é o zeramento. Você zera tudo de uma vez aqui, ó. Então tá zerado para o nosso passeio aqui. Voltou a marcar 2. Tranca a portinha, Zé. Agora fechou. Agora está seguro, né? Não vamos ser mais assaltados agora. Esse é um outro cuidado para quem tem carro antigo, que ainda existem carros usáveis, né? Que não se faz seguro, né? De roubo para peças, porque são peças que não se acham mais, ou peças que as originais são caras. A tocada do Tempra, ela é muito específica. Quem tinha o 16 válvulas, era só você pisar tudo e, sabe, as válvulas vão trabalhando. Abriu as 16 válvulas, você tá no céu. Esse carro, ele tem uma peculiaridade, porque a tocada dele é um pouco diferente por causa da faixa que trabalha a turbina. Então, você vê que o contagiros vai até 6.000 giros, mas quando você chega em 6.000 giros, a turbina já parou tem um tempo. Então, o ideal de tocada desse carro é você mudar de marcha assim que a turbina para de atuar. Ou seja, uns 5.350, 5.250, você muda de marcha e ela já está com a turbina aberta para a próxima. Essa é a tocada do cara que manja do Tempra Turbo. E é assim que você tira o melhor desempenho desse carro. Ele é um motor 8 válvulas, não adianta você querer trabalhar com ele a 6.000 giros, porque ele não entrega mais potência a essa altura, né? Então... O motor e a turbina também já não, então é uma faixa de operação que não é tão interessante para esse carro. Tiveram muitas preparações, já vi Tempra Turbo ali com mais de 300 cavalos. Mas é aquilo lá, né? Você só vê essa merda na oficina, né? Exatamente, embreagem cerâmica e tal. Então vai ter um carro forte? Vai, o carro é leve. Mas... Uma coisa interessante que não parece, mas o Tempra, eu sempre gostei do Tempra pelo equilíbrio. É um carro que acelera, que breca e que faz curva. Ele faz tudo bem. O Maré, a turbo andava muito, mas o freio você chora. O freio do Maré Turbo é desesperador e o Maré ele não fazia curva que nem faz esse carro. Então ele vai bem, ó, aqui ele tá 2.500 giros, tá em baixa, né? Mas você chama a turbina, ela já aparece, ó. Ele te prende contra o banco e... Esse é o carro que a gente usava a expressão na época, que poucos carros faziam, que ele te colava no banco. Exatamente. Turbina cheia, ó. Muito movimento, né? Pois é, pra essa época do ano, né? Tá aqui o comportamento dele em curva. A 130, ó. Carro de fato, para a época dele, ele andava muito bem. Você vê que ele não mexe na curva, ó. Curva aberta, tô fazendo ela 100 por hora. Pneuzinho 95 é bem razoável, né? Baixa aí, tô gravando o painelzinho aqui. Bem bonito esse vermelhão dele, bonito, né? BMW tinha esse painel vermelho, cara. Eu sempre gostei.
bem legal.